Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estamos de volta com mais uma edição informativa do Mundial Telenotícias. Comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. Os 27 países membros da União Europeia concordaram em conceder à Ucrânia o status de candidata à adesão ao bloco. O anúncio foi feito em Bruxelas no primeiro dia de uma cúpula europeia. Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення, я вважаю, не тільки для України. Найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме у наш час і саме в таких умовах, складних умовах, коли російська війна випробує нашу здатність зберегти свободу і єдність. Além da Ucrânia, a Moldávia, outra ex-república soviética com parte de seu território controlado por separatistas pró-russos, também recebeu o status de candidata. A cúpula indicou que a Geórgia, outra antiga república soviética que pretende entrar no bloco, deve avançar em reformas para alcançar o status de país candidato. Because this is a very defining moment and a very good day for Europe today, I warmly congratulate President Zelensky, President Sandu, President Zurabishvili. All three countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that. It grants all three the perspective of EU accession, and it lays down the path ahead. Ucrânia e Moldávia apresentaram suas candidaturas logo após o início da invasão russa aos territórios ucranianos, 4 meses atrás. A velocidade de aceitação contrasta com os prazos longos que outros países devem esperar, embora o processo de adesão em si possa levar anos. O governo russo não parece estar preocupado com a candidatura da Ucrânia à União Europeia. Nesta sexta-feira, o Kremlin disse que este é um assunto interno da Europa. A declaração ocorre em plena ofensiva russa no território ucraniano. Что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому, в отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создает для нас каких-либо угроз и рисков. Об этом еще раз. A opinião muda completamente quando se trata de uma possível adesão da Ucrânia e de outros países à Aliança Militar Atlântica, o que Moscou considera uma ameaça. Вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, по большому счету, войны с Российской Федерацией. As relações entre a Rússia e os países ocidentais passam por um momento muito ruim, desde que o presidente Vladimir Putin decidiu enviar tropas para a Ucrânia, gerando uma série de sanções. As forças ucranianas receberam a ordem de se retirar de Severodonetsk, uma área estratégica. Após semanas de uma forte ofensiva das tropas russas, a cidade industrial ficou reduzida a escombros. A tomada de Severodonetsk permitiria que os russos avançassem sobre a localidade vizinha de Lysychansk, consolidando seu controle da região de Lugansk e permitindo progredir em sua ofensiva contra a bacia de mineração do Donbass, que desde 2014 já está parcialmente sob o controle de separatistas pró-Moscou.
Na região vizinha de Donetsk, o governador avisou que nenhuma cidade é segura para os moradores. Немає жодного міста зараз, місця і міста, населеного пункту в Донецькій області, в якому було б безпечно. З урахуванням того, що я розумію, володію даними розвідки, де який напрямок є небезпечний, і я недаремно сказав по Слов'янську і Краматорську, тому що саме на цьому напрямку буде рух противника і відповідно. Notícia chega poucas horas depois que a União Europeia mostrou forte apoio à Ucrânia ao conceder o status de candidata, ainda que este processo possa levar anos até que o país entre para o bloco. Сьогодні визнано, Україна не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою і Азією, не сфера впливу, не сіра зона, не транзитна територія, не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Nas ruas de Kiev havia misto de alegria e cautela. Можна сказати, наша перемога маленька. Це перша перемога перед самою основною. Не думаю, что это поможет закончить войну. Все-таки это не совсем, на мой взгляд, взаимосвязанные вещи, это скорее параллельные. A Ucrânia multiplica os pedidos para acelerar a entrega de armas. Na quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram o envio de uma nova leva de ajuda militar de 450 milhões de dólares. E em meio a tiros e explosões, a Ucrânia teme outro velho e avassalador inimigo que tira o sono da população: a fome. Com o avanço do exército russo e os bombardeios em reservas de grãos do país, além da grave situação econômica, a dolorosa memória do Holodomor dos anos 1930 vem à tona. O período foi marcado pela morte por desnutrição de milhões de pessoas no país que estavam famintas devido às políticas do governo soviético de Stalin. À época, o governo exigiu o fornecimento a baixo custo de uma boa parte das colheitas de grãos para o Estado. І хліба не буде, не то, що як зараз отож страни пособляють, там розвозять подарки, там і все. А тоді ніхто не годив. Ото зразу після голодовки мама в колхоз, а я на лісничество. Para a Ucrânia, o Holodomor é significado de genocídio orquestrado na época para quebrar os sonhos da independência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou em maio Vladimir Putin de usar a comida como arma. O gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que a Rússia quer refazer a catástrofe da época. O presidente russo Vladimir Putin disse nesta sexta-feira que a ação militar de Moscou na Ucrânia não foi responsável pela crise global de alimentos. Ele culpou o Ocidente por impedir a exportação de grãos russos. O comentário foi feito durante a cúpula virtual BRICS Plus, que reuniu líderes de 17 países, incluindo China, Índia, Brasil e África do Sul. Segundo Putin, o mercado de alimentos está seriamente desequilibrado. Putin acusou os países ocidentais, em particular os Estados Unidos, de desestabilizar a produção agrícola global, com restrições à entrega de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia e de tornar difícil para Moscou exportar grãos. Ele citou o aumento dos preços de produtos agrícolas básicos, como grãos, que atingiu mais duramente os países em desenvolvimento, onde pão e farinha são meios necessários de sobrevivência para a maioria da população. O presidente russo também criticou o que chamou de histeria em torno dos grãos que estão presos nos portos ucranianos desde o início das ações militares da Rússia. Putin disse que a Rússia é um ator responsável no mercado global de alimentos e está pronto para cumprir honestamente todas as suas obrigações contratuais. Os Estados Unidos e os países da OTAN impuseram sanções sem precedentes à Rússia depois que Putin enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro. A enxurrada de sanções levou Putin a buscar novos mercados e fortalecer os laços com países da África e da Ásia. Uma lei sobre controle de armas avança no Congresso dos Estados Unidos. O Senado aprovou a primeira legislação sobre o assunto
em quase 30 anos. Mas a lei não atende às demandas dos que se opõem às armas e do presidente Joe Biden. O texto que segue para a votação na Câmara dos Deputados inclui melhores verificações de antecedentes para compradores com menos de 21 anos, 11 bilhões de dólares em financiamento para a saúde mental e 2 bilhões para a segurança escolar. Os legisladores trabalharam contra o relógio nas últimas semanas, após o assassinato de 21 pessoas em uma escola primária em Uvalde, no Texas, e de 10 afro-americanos em um supermercado em Buffalo, Nova York. Mas o progresso da lei foi ofuscado por uma decisão anterior da Suprema Corte de que os americanos têm o direito de portar uma arma de fogo em público. Essa decisão anulou uma lei centenária de Nova York que exigia que qualquer pessoa que quisesse uma permissão para portar uma arma de fogo fora de casa provasse que precisava dela. O presidente Biden havia pressionado por iniciativas mais ambiciosas, como a proibição de rifles de assalto e carregadores de alta capacidade. Mas é politicamente desafiador legislar com o Senado dividido igualmente entre democratas e republicanos, já que a maioria dos projetos de lei exige 60 votos em 100 para ser aprovado. E a decisão da Suprema Corte Americana que ratifica o porte de armas em público pode gerar mais violência e prejudica a segurança pública. Foi o que disseram autoridades e pessoas ouvidas nas ruas de Nova York. A decisão aprovada por 6 votos contra 3 põe abaixo a legislação estadual que exigia uma permissão especial para portar uma arma de fogo. While we're still analyzing the decision, we can say with certainty, this decision has made every single one of us less safe from gun violence. The decision ignores the shocking crisis of gun violence every day, engulfing not only New York, but engulfing our entire country. As governor of the state of New York, my #1 priority is to keep New Yorkers safe. But today, the Supreme Court is sending us backwards in our efforts to protect families and prevent gun violence. And it's particularly painful that this came down at this moment, when we're still dealing with families in pain from mass shootings that have occurred, the loss of life, their beloved children and grandchildren. Nas ruas da capital financeira e turística dos Estados Unidos, o sentimento era o mesmo. I think it's just, not smart in all the things that have happened in the past few weeks and obviously a few years with all the mass shootings, and I don't see a reason why, we shouldn't be stricter on gun laws. I think it just puts a lot of fear in people, and that's not something you want for citizens. It's not okay to be anywhere and not feel safe. I think that's the biggest thing. People look at people in power to feel safe, and that's not something you feel when they're making decisions like this. O veredito da Suprema Corte vem em um momento de aumento da violência por armas de fogo, que já mataram quase 21 mil pessoas este ano nos Estados Unidos, mais de 11 mil delas por suicídio e as demais por homicídios. Os dados são da organização Gun Violence Archive. E agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebeu um novo golpe nesta sexta-feira, após a derrota do Partido Conservador nas eleições parciais. A repentina renúncia do presidente do grupo. Os conservadores perderam as duas cadeiras em disputa em Tiverton-Honiton, distrito historicamente de direita no sudoeste da Inglaterra, e Wakefield, tradicional reduto de esquerdas no denominado Muro Vermelho no norte do país, onde os chamados Tories derrotaram os trabalhistas em 2019. Tiverton-Honiton elegeu um deputado do centrista Partido Liberal Democrata e Wakefield retornou às mãos dos trabalhistas em eleições que aconteceram menos de 3 semanas depois de Johnson sobreviver a um voto de desconfiança apresentado por deputados do próprio partido. O resultado enfraquece ainda mais o primeiro-ministro, que sofre com uma rápida perda de popularidade e é considerado mentiroso pela maioria dos britânicos. Ele também enfrenta o descontentamento social com a inflação fora de controle. Oliver Dowden, presidente dos conservadores, afirmou na carta em que anunciou a renúncia que as novas derrotas são as mais recentes de uma série de resultados muito ruins para o partido. Os liberais-democratas superaram os conservadores por mais de 6 mil votos em Tiverton-Honiton, que deu vitórias à direita em cada eleição geral desde 1880. Em Wakefield, a oposição trabalhista recuperou com uma vantagem de quase 5 mil votos um dos muitos redutos conquistados por Johnson em 2019, com a promessa de trabalhar contra as desigualdades econômicas regionais. Gustavo Petro recebeu as credenciais como presidente eleito da Colômbia. Os magistrados do Conselho Nacional Eleitoral entregaram um documento que o credencia como mandatário a partir de 7 de agosto, por um período de 4 anos. De acordo com a contagem oficial, o senador e ex-guerrilheiro de 62 anos teve mais de 11 milhões de votos, 700 mil a mais que o milionário Rodolfo Fernandes. A vice-presidente Francia Márquez também recebeu as credenciais. Juntos, vão comandar o primeiro governo de esquerda na Colômbia. Lo que queremos en realidad es que millones y millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no diálogo simplemente por hablar, sino diálogo para tomar decisiones. Depois, Petro se reuniu com o atual presidente Ivan Duque na primeira conversa formal entre eles depois das eleições. Duque garantiu uma transição pacífica e transparente com o futuro governo, ferrenhamente opositor nos últimos 4 anos. Petro vai assumir o poder em um país empobrecido, com um déficit fiscal e castigado pela violência que não foi extinta, apesar do acordo de paz com as Farc de 2016. O Banco Mundial alertou que a região da América Latina e do Caribe retrocedeu mais de uma década em termos de educação devido à pandemia. O banco pediu que sejam tomadas medidas para salvar uma geração. A região, que já sofria com uma crise de aprendizagem antes da emergência sanitária declarada em 2020, sofreu um agravamento substancial da situação, revela um relatório divulgado pelo Banco Mundial e Unicef em colaboração com a Unesco. Devido ao fechamento das escolas para evitar a propagação do vírus, toda uma geração de estudantes perdeu, em média, entre 1 e quase 2 anos de aprendizado. Como resultado, 4 em cada 5 alunos da 6ª série não vão atingir o nível mínimo de interpretação de texto para a idade, caindo para níveis de mais de 10 anos atrás. Isso pode custar aos alunos atuais uma redução de 12% na renda ao longo da vida. O relatório destaca que as perdas de aprendizagem projetadas e reais são mais pronunciadas para os primeiros graus de escolaridade, os alunos mais jovens e a população de menor nível socioeconômico. Com apenas 8% da população mundial, a região América Latina e Caribe foi atingida de forma desproporcional pela pandemia, com mais mortes por Covid-19 per capita do que qualquer outra. A defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a prisão foi ativismo judicial. Milton foi solto no final da tarde de quinta em São Paulo. Mas ficou efetivamente... Ele estava abalado, mas ficou efetivamente aliviado em saber que a justiça rapidamente conseguiu reverter
essa arbitrariedade que ele foi vítima. Eu disse, para mim essa prisão é ativismo judicial. Não tem motivação, não tem justificativa e não sou eu só que disse isso. Após avaliar um pedido de liberdade apresentado pela defesa, um juiz federal revogou a ordem de prisão por considerar que não há risco de o ex-ministro interferir nas investigações. 9 países sul-americanos anunciaram uma aliança estratégica de cooperação na luta contra o crime organizado transnacional. O tratado foi assinado em Brasília. Mas maior ainda é a nossa vontade. Em Brasília, ministros e representantes de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai destacaram a prioridade no combate às atividades criminosas em múltiplos territórios e a necessidade de ações coordenadas. Uma aliança que amplie a troca de dados de inteligência e permita um melhor diagnóstico e prevenção dos ilícitos transnacionais. Podemos evitar atentados como os recentes e cruéis assassinatos do procurador paraguaio Marcelo Tetti e da procuradora do Equador, Luiz Delgado, ambos devotados à luta contra o crime organizado. Argentina e Chile tiveram representação, mas não rubricaram o documento, que foi validado por autoridades da Interpol e da Ameripol. O Brasil sinalizou com a possibilidade de agentes de segurança dos diferentes países trabalharem juntos no Centro de Cooperação Policial Internacional, com sede no Rio de Janeiro. Os representantes dos 9 países acertaram manter reuniões semestrais para avaliar o rumo da aliança. Indígenas protestaram em frente ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto, em Brasília. Eles exigem a retomada do julgamento que pode colocar em xeque centenas de terras indígenas pendentes de demarcação no país. O ato reuniu dezenas de manifestantes, que também cobravam justiça pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, além de pedidos pela saída do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. O discurso do governo Bolsonaro tem incentivado a invasão dentro do nosso território. Ele já deixou claro que não vai demarcar nem um centímetro de terra indígena. Então, com o discurso dele, os invasores estão entrando para dentro da nossa comunidade, poluindo o nosso rio, acabando com a nossa floresta, matando o nosso povo. O julgamento foi suspenso em setembro, quando o ministro Alexandre de Moraes, terceiro dos 11 juízes a votar, pediu vista. O território para nós é importante porque ela é vida para nós. Sem a terra, nós povos indígenas, nós não somos nada. Então, queremos que o Supremo Tribunal paute logo esse julgamento da tese do marco temporal. Quanto mais demora, o nosso povo está morrendo, nosso território está sendo invadido. Por esse motivo que nós estamos aqui acreditando no Supremo Tribunal que possa respeitar a Constituição Federal. O Tribunal Superior deve decidir se é válida a tese do marco temporal defendida pelo agronegócio com o apoio do presidente Bolsonaro. Nela, apenas as terras ocupadas pelos povos originários quando a Constituição brasileira foi promulgada em 1988 devem ser reconhecidas como terras ancestrais. Os indígenas consideram injusto o critério temporal, já que ao longo da história, muitos foram removidos de seus territórios, principalmente durante a ditadura militar. Eles ainda destacam que a Constituição reconhece seus direitos sobre suas terras ancestrais sem referência de tempo. E depois do intervalo, mais informações para você. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Manifestantes equatorianos entraram em confronto com a polícia ao tentar invadir a sede da Assembleia Nacional. As tentativas de negociação parecem ter esfriado.
Milhares de manifestantes tentaram invadir a sede da Assembleia Nacional, mas foram repelidos por forças de segurança que usaram bombas de efeito moral, respondidos com pedras e coquetéis Molotov. Os choques deixaram um manifestante morto por arma de fogo, de acordo com a Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos, que registra 4 vítimas em 11 dias de protestos. O presidente Guilherme Lasso lançou um gesto para favorecer o diálogo, ao permitir que cerca de 5.000 manifestantes entrassem na emblemática Casa de Cultura, um lugar simbólico para os povos originários, que desde 13 de junho estava sob o controle de autoridades. A violenta incursão nos arredores do Legislativo, porém, pareceu diminuir as opções de negociação em um país semi-paralisado. Que no es simplemente venir aquí a enfrentar, sino visibilizar los millones de ecuatorianos que estamos jodidos en el día a día. Hemos venido las delegaciones, hay un río de gente que no estamos de acuerdo con estas políticas del gobierno nacional. Os protestos pedem pela diminuição dos preços de combustíveis, mas o governo considera inviável, já que custariam mais de $1 bilhão ao ano em subsídios de acordo com números oficiais. Em uma tentativa de diminuir o descontentamento, autoridades anunciaram outras medidas que não tiveram efeito, como aumentar os bônus para 30% para a população mais pobre, assim como perdão de dívidas para agricultores e camponeses. A Suprema Corte dos Estados Unidos pôs fim, nesta sexta-feira, a uma sentença que, por quase meio século, garantiu o direito das mulheres ao aborto. A decisão não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva o país de volta à situação que prevalecia antes da decisão no caso Roe v. Wade, de 1973, quando cada estado era livre para autorizá-la ou não. Em um país muito dividido, é provável que metade dos estados, especialmente do sul e centro mais conservadores, possam banir a prática do aborto no curto prazo. O juiz Samuel Alito escreveu em nome da maioria que a Constituição não faz nenhuma referência ao aborto e nenhum dos artigos protege implicitamente esse direito, e apontou que, nesse contexto, Roe v. Wade deveria ser anulado. Tal reformulação é muito semelhante ao projeto de sentença que vazou no início de maio, causando grandes manifestações em todo o país e uma onda de indignação. Desde então, a situação tem sido tensa nas imediações da Suprema Corte, isolada pelas forças de segurança para manter os manifestantes à distância. Em 8 de junho, um homem armado foi preso perto da casa do magistrado Brett Kavanaugh e acusado de tentativa de homicídio. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chamou de retrocesso a decisão da Suprema Corte Americana desta sexta-feira, que encerra o direito federal ao aborto. O comentário foi durante uma reunião em Ruanda. Johnson está em Kigali, capital de Ruanda, para uma reunião de chefes de governo da Commonwealth. Ele disse que as decisões do tribunal têm impactos maciços no pensamento das pessoas em todo o mundo. Este não é nosso tribunal, é outra jurisdição, mas claramente tem impactos maciços no pensamento das pessoas em todo o mundo. É uma decisão muito importante. Devo dizer que acho que é um grande retrocesso. Sempre acreditei no direito de escolha da mulher e mantenho essa visão, e é por isso que o Reino Unido tem as leis que tem. Na verdade, se você olhar, recentemente tomamos medidas para ter certeza de que essas leis são aplicadas em todo o Reino Unido. Os afegãos afetados pelo forte terremoto que aconteceu na última quarta-feira começaram a receber ajuda. O país ainda atua nos trabalhos de resgate, enquanto milhares de pessoas estão desabrigadas, sem água, comida ou itens básicos. A ajuda começou a chegar nesta sexta-feira aos vilarejos devastados do sudeste do Afeganistão, mas milhares de sobreviventes permanecem desabrigados, sem comida ou água, 3 dias após o terremoto mais mortal do país em mais de 2 décadas. O tremor de 5,9 graus de magnitude que atingiu na quarta-feira esta região empobrecida e isolada na fronteira com o Paquistão deixou mais de 1.000 mortos, 3.000 feridos e milhares de desabrigados.
په اخیری وخت شپږ بجې او 15 دقیقې نن سهار رامنځته شوې ده چې بیا بد وختانه 15 شهیدان. As operações de socorro são complicadas pelo isolamento da região e pelo clima. As chuvas causaram deslizamentos de terra que retardam a entrega de ajuda e danificaram linhas telefônicas e elétricas. Mas caminhões do Programa Mundial de Alimentos, carregados com barracas e biscoitos, chegaram esta manhã no vilarejo de Ucai, em Gaian, depois de mais de um dia de viagem de Cabul. A ONG Médicos Sem Fronteiras também está presente com 2 caminhões carregados com barracas e medicamentos. O secretário-geral Antônio Guterres disse que a ONU está totalmente mobilizada para ajudar o Afeganistão. A União Europeia calcula que 270 mil pessoas que vivem nas áreas afetadas pelo terremoto precisariam de assistência e liberou uma ajuda de emergência inicial de 1 milhão de euros. Paquistão, Irã e Catar também enviaram ajuda às vítimas do desastre. E os Estados Unidos, que se retiraram do Afeganistão no final de agosto após 20 anos de guerra, disseram estar trabalhando com seus parceiros humanitários para enviar equipes médicas. Indígenas e servidores da FUNAI fizeram manifestações em Brasília e no Rio de Janeiro. Eles exigiram justiça para o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Porque o Bruno precisou se afastar da FUNAI, porque está sendo perseguido, justamente porque ele vinha na proteção, na promoção, indo atrás de quem estava invadindo e desprotegendo as terras indígenas, foi perseguido, precisou se afastar para continuar fazendo o seu trabalho institucional. E o que aconteceu com o Bruno poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Da maneira que as famílias estão sofrendo, nós também estamos sofrendo por eles, porque eles eram irmãos nossos, irmãos de causa, irmãos de luta. Então é um momento do qual a gente está mostrando para esse Estado que eles não morreram, mas que eles vão permanecer vivos no nosso pensamento e permanecem em espírito na luta. Os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foram entregues nesta quinta-feira às suas famílias, enquanto um quarto suspeito por envolvimento no caso foi detido pela polícia. O TikTok anunciou que vai lançar um álbum de músicas com sucessos virais da plataforma no próximo semestre. Com forte impacto no âmbito musical, a plataforma, em parceria com a Warner Classics, vai disponibilizar a novidade nas plataformas de streaming, além de vender nos formatos de CD e vinil. Que atire a primeira pedra quem nunca descobriu uma música através do TikTok ou pelo menos se divertiu com alguma trend musical. Após muito sucesso indireto na indústria fonográfica, a plataforma anunciou que vai entrar de vez no mercado tradicional da música e vai lançar um álbum com sucessos virais do aplicativo. Em parceria com a Warner Classics, o álbum TikTok Classics Meme and Viral Hits terá um compilado de 18 faixas. De acordo com a plataforma, a novidade vai ter o formato em CD, vinil e também estará disponível nas plataformas de streaming a partir do próximo semestre. Qualquer pessoa que já passou algum tempo na rede social de vídeos curtos reconhecerá músicas como No Roots, de Alice Merton, a animada Monkeys Spinning Monkeys ou a folclórica Wellerman Sea Shanty, que viralizaram na plataforma. Todas as canções foram retrabalhadas pela orquestra alemã Babelsberg Film Orchestra. Em tempos de festas juninas, os foliões cumprem as tradições pelo Brasil afora. E em uma comunidade quilombola, em Minas Gerais, algumas dessas tradições da festa de São João são levadas a sério. Exatamente à meia-noite, as brasas de uma grande fogueira se espalham pelo chão. E membros da comunidade quilombola do Mato do Tição, em Jaboticatubas, Minas Gerais, caminham descalços sobre as brasas. É uma tradição de festa de São João que vem sendo passada de geração em geração. Tipo assim, queima, mas na hora que você tá lá você não sente, velho. É tipo assim, uma coisa inexplicável. É a fé mesmo, só pode ser a fé mesmo. E por aqui chegamos ao final desta edição do Mundial Telenotícias. Obrigado e daqui a pouquinho nos vemos novamente. Até já. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia.
Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.